José, aplausos ao nosso grande Deus. Cadê ele? Ele tá aí? Diga aí, José! Olha aí de novo. Fica aqui, moça. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião abençoada da parte de Deus. Já louvamos a Deus, né? Já nos alegramos na presença dEle. E agora nós vamos à palavra viva e eficaz. Graças a Deus. Vocês estão felizes? Sim, né? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não é verdade? E sem Deus, não tem como o homem viver. Não é verdade? Se o Espírito de Deus sair do homem,
ele volta a ser pó. Não é assim? Mas enquanto não vem, nós temos que viver como se fosse o último dia das nossas vidas, intensamente. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é o batismo e a nova... E o quê? Quem lembra? O batismo e o novo nascimento. Amém? Nós vamos aprender a esse respeito hoje. Graças a Deus. Vocês estão prontos? Prontos para ouvir, né? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos aí que têm nos acompanhado, que têm feito esse trabalho que fazemos aqui para engrandecer e exaltar o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando aí, cuidando de cada um de vocês que nos vê e nos assiste, tanto pelo Facebook, também pelo YouTube. Amém? Quero que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, cuide de cada um de vocês como Ele tem feito. E assim seja para todos que aqui estão presentes. É sempre um prazer ter cada um de vocês aqui. Amém, amados? Vocês são bem-vindos. Graças a Deus. Então, para a gente iniciar aí, abre a tua Bíblia no livro de João, livro da Antiga Aliança, né? Onde conta a história de Jesus, onde muitos têm como Novo Testamento, não é assim? Mas para a gente, o Testamento já se fez novo, não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus, todos encontraram aí João capítulo 3, no versículo 7. Amém? Abençoados com toda sorte de bênção. Vamos lá para a gente fazer a nossa confissão de fé. Na Bíblia viva aí, a gente ter um esclarecimento melhor do que nós vamos aprender hoje, tá bem? Leia comigo. Portanto, não se admirem da minha declaração de que vocês precisam nascer de novo. Glória a Deus. Vamos orar para que a gente já venha entender e compreender o porquê desta mensagem, desta palavra de hoje. Eterno Deus e soberano Senhor, em teu nome, ó Deus, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais esta noite, por cada presença aqui dos teus filhos, a qual o Senhor trouxe cada um aqui para ouvir a tua boa palavra. E que nesta noite o Senhor use a minha boca para que assim seja feita a tua vontade e não a minha, para que o que saia da minha boca, ó Deus, seja guiado por ti e que eu não venha fazer o que eu quero e nem a vontade do meu coração, pois sabemos que o Senhor conhece, o Senhor sonda e sabe das nossas necessidades e conhece a cada um dos teus filhos. Neste momento, ó Deus, nós somos gratos por cada familiar da gente, nós somos gratos por cada amigos, por cada irmãos que nos assiste, por cada família aqui da nossa cidade, e que o Senhor continue cuidando de cada um deles, para que assim possam também um dia ter esse encontro maravilhoso de estar na tua graça, pois já receberam, porém não colocam em prática, mas tudo ao teu tempo, pois o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um dos teus. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, neste momento
peço ao Senhor que use a minha boca para que assim eu possa fazer o melhor para o Senhor nesta noite. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Então, João, pregando aqui, né? Falando com os demais irmãos ali e fazendo a sua parte, né? Escreveu, mas essas palavras não é de João, é sim de Deus, não é verdade? Inspirado por Deus. E Jesus conversando, né? Aqui ele dizia: portanto, não se admire da minha declaração de que vocês precisam nascer de novo. Olha só, amado. Esta palavra, muitas vezes alguém já ouviu ela, ou até mesmo já passou por ela, mas porém não compreende, não entende, não dá crédito e termina sem entender nada. O que significa nascer de novo? Para muitos, né? Muitos hoje no sistema religioso, esta palavra nascer de novo, você tem que fazer o quê? Duas coisinhas, né? Simples, né? Primeiro, você aceita Jesus. Outra coisa que nós vamos aprender hoje. Segundo, você tem que se batizar nas águas. É assim que se procede no mundo. Mas Jesus pediu para que fizesse isso. Esta ordem foi dada a quem? A João Batista, não foi? Para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus, quando veio, Jesus não batizou a ninguém. Você viu alguma passagem, você já viu em algum livro da Bíblia dizer que Jesus batizou alguém? E Paulo já dizia: eu mesmo se batizei algum, mas não porque fosse necessário fazer isso, mas sim porque eram alguns amigos, justo. Mas Jesus de Nazaré não batizou a ninguém. E os discípulos seguiam a lei, não é verdade? Porque mesmo Jesus estando ali com eles, e depois da cruz, eles também permaneceram fazendo isso, batizando aquele povo da primeira igreja para a remissão dos pecados. Até com a queda do tempo até hoje. Por quê? Porque não compreenderam, amado. É igual, eu sempre digo a vocês, é igual a Santa Ceia dos homens. Jesus todo domingo, segundo domingo do mês, em algumas denominações por aí, Jesus vai ter que morrer. Jesus vai se entregar, para ser mais claro, né? Que Jesus, ele não foi apanhado, ele se entregou. Se entregou àquele exército romano para que se cumprisse a lei. E quando chega todo segundo domingo do mês, seja ele na igreja evangélica, como se diz, seja na igreja católica, todos eles fazem essa prática de comer pão e beber suco. Todo segundo domingo do mês, aqueles que se dizem filhos de Deus acreditam que Jesus vai morrer, vai ser preso naquele dia, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Não é assim? Porque quem toma a Santa Ceia, como diz no popular, está condenando a quem vive. Está dizendo que Jesus ainda vai morrer. Mas isso hoje, amados, tem que mudar. Por que tem que mudar? Porque Jesus já veio. Hoje nós vivemos sob a graça de Deus. Somos filhos e não bastardos. Não é verdade? Por que esse
é nascer de novo? Como falei, para aquele que se diz crente hoje, ele só acredita que nasceu de novo quando ele, entre aspas, aceita a Jesus e se batiza nas águas. Não é assim? Mas só que Jesus não quer isso. Quem nos encontrou foi Ele. E nós vamos aprender sobre isso. Mais adiante nós vamos ver aonde foi que nós fomos batizados e por quê. Certo? Então, amados, se vocês que aqui estão me ouvindo hoje, e você que está aí do outro lado, chegar em algum ambiente e foi lhe pregado esta tese de aceitação a Jesus, caia fora. Ou então você escute, fique calado e diga para alguém: Jesus já me encontrou. Não tem um sequer neste mundo, seja ele uma pessoa boa, seja ele uma pessoa ruim, que não conheça a Deus, que não saiba que Deus existe, que não saiba que ele tem o Espírito de Deus. Porém, Espírito esse que não é colocado em prática. O homem de hoje, ele prefere viver os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e esquece de alimentar o Espírito. E só lembra de Deus quando erra um erro gravíssimo, e ele diz: se eu conseguir sair dessa, meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Que bom que pelo menos aprendeu a lição. Se realmente se arrepender de coração e não praticar mais, sim, Deus o perdoa como Ele perdoa sempre. Mas sabemos, amados irmãos, que quando se tornamos nova criatura, não foi porque você aceitou a Jesus, não foi porque você se batizou nas águas, foi porque aquele que te deu a vida, Ele veio comprar ela por um alto preço. Nós participamos disso? Não, E nós já fomos aproximados através do sangue de Cristo. Já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Nós não precisamos, não foi necessário, para ser mais claro, passarmos o que aquele povo passou. Quando Jesus consumou tudo se fez novo. Nos tornamos novas criaturas. Nascemos da onde? Da água e do Espírito. Espírito esse que vive e reina eternamente. Então, esta tese que muitos defendem até hoje, amados. Por quê? Porque eles pegam um texto, um texto ali isolado, e não aplica o contexto para que as pessoas entendam e compreendam que essa aceitação a Jesus é totalmente fora do que diz a palavra de Deus. Você não tem precisão de aceitar a Jesus. Você tem que crer somente que Ele vive, que Ele reina e que Ele habita em vós. E quem te encontrou foi Ele. Quem te tirou de onde você estava foi Deus. Todos nós que estamos aqui hoje já tivemos uma história, já passamos por algo, mas Deus trouxe à existência aquilo que não existia em nós. E creio que vai chegar em muita gente daqui para frente, não é verdade? Tem muitas pessoas boas por aí, de Deus realmente, que estão sem conhecimento, sem entendimento. Por quê? Porque vivem aprisionados, vivem presos no medo. No medo esse de ir para onde? Para o inferno. Mas Jesus disse só há dois caminhos, Você sabe quais esses dois caminhos que Jesus disse? Alguém lembra aí? Quando Jesus disse que há dois caminhos, um que leva ao céu e o outro que leva aonde? Ao inferno, não é assim? Mas até hoje tem pessoas achando que o inferno é algo feito para o homem. Não é, amado. O inferno foi feito para quem? Muitos vão dizer, sabe para quem? Para Satanás e seus demônios. Não é assim que eles entendem?
O inferno, amado, foi feito por pó, para a carne. Foi para isso que foi feito. A carne de nada aproveita, mas o teu espírito e a tua alma pertencem a Deus. Diga glória a Deus. Amém, amados? Então, um dia que vocês forem fazer visita a qualquer ministério desse aí fora, vão ser mais prudente, né, com as palavras. Tome esse cuidado. Como sempre falamos a todos vocês e quem nos ouvem, que ninguém é obrigado a nada, que você é livre. Liberdade essa que você viva em Cristo Jesus, que você tenha as suas vontades, mas que você faça cumprir o que Cristo lhe ensinou, que você faça por onde cada dia mais aprender de Cristo, aprender do Evangelho da graça de Deus. Para quê? Para que você não seja enganado, para que você não tire do seu sustento para sustentar a outros. Amados, eu trouxe essa mensagem de hoje aqui, o batismo e o novo nascimento, justamente por isso. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam que vocês não precisam nascer de novo. Jesus chegou para um certo centurião ali, né? Para ser mais claro, um doutor da lei, né? Fazendo ali o seu questionário, e ele retrucou e perguntou: posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nós vamos ver isso à frente. E o que Jesus respondeu a ele? Tu és um doutor da lei e não entende nem das coisas deste mundo, quanto mais das espirituais. É por isso, amado, que tem pessoas até hoje como ele, como Nicodemos, sem entendimento. Por quê? A sabedoria dele não é para o espírito, e sim para a carne. E o que muitos fazem hoje, pregam para quê? Para satisfazer o seu próprio ego e satisfazer a homens. Pregam o que os outros querem ouvir, mas não te mostra a verdade com clareza, como realmente deve ser. Nós não temos aqui que pregar a vocês salvação. Por que eu não prego a salvação? Porque vocês já são salvos. Vocês já são abençoados com todas as sortes de bênçãos. O Salvador de vocês vive. Porque senão Deus seria mentiroso. Ele disse o quê? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos justos naquele tempo não erraram? Mas quantos deles Jesus retirou o Espírito? Nenhum, não é verdade? Amados, sabemos que o que fazemos há consequência. Como sempre diz o meu irmão, a conta chega uma hora para todo mundo. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Você pode fazer como muitos dizem: o que eu pratiquei foi um crime perfeito, ninguém vai saber como foi, ninguém viu. E eu falo, possa até ser que os olhos humanos não tenham visto, mas os olhos espirituais estão por toda a terra. E não há lugar para que o homem se esconda, porque Deus ele te acha, amado. Ele diz que até se você descer às profundezas do mar, os locais mais obscuros, ele te acha. Então não tem como se esconder. Então tenha esse cuidado, amado. Para quê? Para amanhã ou depois você não estar aí enchendo a sua barriga de pão e suco e dizendo: eu agora tenho comunhão com Deus. Eu agora passei pelo batismo e agora eu sou nova criatura. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Você tomar banho no rio, numa piscina ou numa bacia com água, ser lavada a sua cabeça, não vai mudar nada. O que tem que mudar no ser humano são o quê? As atitudes, pensamentos e o que ele sente no coração.
Amado, eu costumo dizer que isso é uma realidade que já aconteceu comigo e acontece sempre. O ódio, a raiva, como se diz, é algo terrível na vida de qualquer pessoa, seja ele cristão, seja ele não cristão. E se ele for uma pessoa que ele não tem conhecimento de Deus, pode estar na certeza que ele vai fazer. Quando o pensamento está só aqui na mente, é mais fácil esquecer e você tirar ele. Mas depois que você imaginou, maquinou na mente e ele chegou no coração, o desejo que você tem de colocar em prática. Não é assim? E é o que acontece com aqueles que se dizem, entre aspas, eu aceitei a Jesus e agora eu quero me batizar. É lindo, né? Dá uma alegria, um ânimo naquela pessoa, mas porém, essa pessoa está sendo ensinada da maneira errada. Amado, não se batiza ninguém em águas. Você não pertence ao povo judeu. E ainda que pertencesse, essa prática não existe mais. Por quê? O caminho daquele que estava sendo preparado já se fez novo. Ou tem alguém aqui pensando que Jesus ainda vai voltar a este mundo? Para muitos sim, né? Não vocês aqui, mas para muitos aí fora, amados, que induz as pessoas a aceitar a Jesus com uma promessa de salvação, mas não ensinam a eles que eles já são salvos, que já são abençoados com todas as sortes de bênção. Mas o intuito deles não é que você se aproxime cada vez mais de Deus. Quanto mais, sempre digo isso, né? Quanto mais cabra, mais cabrito. E para eles, quanto mais pessoas, mais o rendimento, não é verdade? Amado, eu sei que fica muita gente triste, magoada, tem muitos irmãos aí no sistema religioso que nos assistem, muitos ficam até constrangidos, mas eu vou lhe dizer, enquanto essa ideia de você fazer a obra dos homens achando que é para Deus e ela necessita de dinheiro, que precisa de dinheiro para que você faça algo para Deus, primeiro, e Deus não precisa de mim, não precisa de você para que Ele faça nada. Ele não é servido por homens. Amado, Deus só quer de mim, de você, sinceridade. Que você simplesmente creia sem ver. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E nós somos desse povo, amado. Quantos de vocês aqui viram Jesus de Nazaré? Vocês ouviram a história, mas vocês creram. Eles, não, mas eu vi, fizeram até um filme da crucificação, supondo como foi. Mas até aquele filme, amado, está contando da maneira errada, da maneira mais errada possível. Por quê? Primeiro, amado, o que Jesus passou não chega nem perto do que você viu naquele filme. Mas as pessoas acreditam e querem praticar as mesmas coisas que faziam aqueles judeus antes. João dizia, olha só como o entendimento desse povo é obscuro. João batizava e dizia, olha, é chegado o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E este é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E o povo olhava e disse, olhe mais, digo mais, vocês não serão batizados com água, vocês serão batizados com fogo e no Espírito. Está vendo? Mas quem creu nessa pregação? Nenhum deles. Jesus com os seus discípulos próximos ali a ser crucificado, Jesus chamou eles, reuniu todos, fez ali a Páscoa e disse, no meio de nós há um traidor. E faça o que você vai fazer, faça logo. E Jesus disse a eles mais o que? É preciso que eu vá. Não se preocupem, eu voltarei. Se o grão de mostarda não morrer, não há vida. Mas o povo creu, amado.
Ninguém, nem aqueles discípulos, amado, que andou com Jesus, os 12, né, que foram ali escolhidos. Quando chegou o dia que Jesus se entregou, amado, segundo a palavra, diz que a tribulação foi tão grande, e Jesus, prestes a ser crucificado, ainda apacentou a situação. Pedro vai lá, valentão, tira a orelha de um dos soldados, né? E Jesus vai lá e repõe no lugar. Olha só como o povo é incrédulo. Vendo aquele feito, mas a sede e o desejo de matar era tão grande, amado, de tirar Jesus do caminho deles, que eles, mesmo vendo isso, eles não creram. E Jesus salvou a pele daquele povo e disse assim para eles: não é a eles que vocês querem, eu vou com vocês, mas eu peço que vocês deixem eles ir. Amado, quando Jesus disse isso, que aqueles soldados soltaram, não ficou um, todos eles se foram dispersos. E Pedro acompanhou. E o que Jesus disse a ele antes: Pedro, eu sou capaz até de morrer pelo Senhor. E Jesus disse o que a ele? Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí imagine, cara ignorante, não tinha conhecimento de estudo, mas se arrependeu, fez diferente do que traiu. Tinha conhecimento, tinha um pouco de estudo, mas era astuto, era filho da perdição. Possa ter sido como, eu não vi ainda se eles passaram pelo batismo de João, mas acredito que sim, e ficam muitos, amados. Aí as pessoas pensam que é só simplesmente eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não, você tem que mudar isso. Você diz: Jesus me aceitou como único filho dele. Ele nos tem como filho e não como bastardos. Amém, amados? Tenham essa preocupação. Ser de Cristo, amado, pertencer a Ele, é viver como Cristo. É difícil viver como Jesus, sim. Claro que ninguém vai conseguir viver como Cristo, mas nós podemos fazer o nosso melhor. Ninguém vai viver nessa terra 100%. Amém? Nós estamos a todo momento sujeitos ao erro. Mas você faz o quê? Se priva para que você não erre. Quando você não quer errar, você não vai atrás de errar. Você faz o quê? Se repõe. Para quê? Para que você não faça o que está errado. Quantas vezes, todos que aqui estão, quantas vezes já pensamos em fazer algo que ia ser ruim, tanto para aquela pessoa que seria fazer o mal, quanto para você. Mas quando se tem o Espírito de Deus, as coisas são diferentes. Você muda totalmente. Você diz: não, eu poderia até fazer isso. Coragem para isso eu tenho, mas o Deus que eu sirvo é maior do que esta minha vontade carnal. Temos que ser assim, amado. O cristão, se ele não proceder dessa forma, se ele deixar a carne agir, me digo porque eu sou prova viva disso. O homem, amado, afrontado, ele é capaz de tudo. Ele não quer saber se ele é cristão, ele não quer saber se ele é de Deus, se ele tem uma família. Você quer ver um homem perder a sua consciência, o seu juízo perfeito? Mexa com a família dele, com o sangue. Não tem coisa pior, amado, tem angústia pior, que você saber que algo aconteceu com o seu e você ficar parado. Você não consegue. Isso é de todo mundo. Ele não pode ser o Papa. Como o Papa é uma autoridade, né, considerada por muitos, mas é um homem normal, comum, como qualquer outro. Não é nada perante Deus. Amém? Continuando, ainda João, agora você está
no 3, volta aí, João 3, 7, você tá? Volta aí em João 3, 1. Nós vamos ver até o 7 para que você entenda. Olha só, uma noite, um líder religioso judaico chamado Nicodemos, membro do grupo dos fariseus, veio fazer uma visita a Jesus. Olha só o que ele diz: Senhor, disse ele, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Olha só, irmão, como é o homem. Olha onde vai o conhecimento, mas palavras bonitas, mas porém, para Jesus, ele não tinha conhecimento nenhum. Nem para ensinar a carne, nem tampouco o espírito. Mas ele continuou. Aí Jesus disse, respondeu com toda sinceridade, que tenho dito-lhes isto, se você não nascer de novo, nunca poderás entrar no reino de Deus. Olha só, amado, o que eu tinha falado para vocês. Cara culto, inteligente, sabedoria ali, que poucos tinham esse direito, mas ele tinha um conhecimento, mas porém Jesus pegou ele. No que mais Jesus queria ouvir da boca dele era isso: Senhor, eu sei que tu és mestre, viu os milagres, mas ele foi perguntado totalmente diferente. O que Jesus queria ouvir dele não era isso, amado. Jesus queria que ele entendesse que não era como ele estava pensando. E ele disse no versículo 4: nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que quer o Senhor dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Está vendo? Aonde é que vai o pensamento? Mas se ele prestasse atenção no que Jesus estava dizendo a ele tinha passado essa vergonha no meio de todos que ali estavam? Não tinha, na verdade? Faltou nele, amado, entendimento. Mas o que eu penso que naquele momento isso não está na Bíblia, amém? Isso são minhas palavras. Eu penso que naquele momento Nicodemos pensou que, como ele era um doutor da lei, aqueles que estavam do mesmo grupo deles que estavam ali ouvindo, achou que ele podia tirar um proveito na conversa. Quis pegar Jesus como? Esse homem tem conhecimento de sobra, mas não, eu sou um doutor da lei. Ele, para nós aqui judeus, ele é simplesmente um profeta. E ele, no meio dos outros, imagino que ele viu os colegas que ali estavam e disse: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha só, justo, tem condições? Não tem, né? Jesus respondeu: o que eu estou lhe dizendo, tão sinceramente, é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Ele nem sabia o que era viver da água, nascer, né, para ser preciso, e nem sabia o que significava o Espírito. Por quê? Porque Jesus ainda estava vivo. Então todos aqueles que estavam antes do acontecimento da cruz, eles eram almas viventes. Não é verdade? Não tinha o Espírito de Deus. Então, continuando no versículo 7, o 6, né? Os homens só podem reproduzir a vida humana. Amém? E o Espírito Santo dá a vida nova do céu. Vou ler com mais clareza. Os homens só podem produzir a vida humana
Mas só pode o homem, né? O homem só pode produzir na vida humana. Isso uma vez só. Mas o Espírito Santo dá vida nova do céu. E Nicodemo não entendeu isso, irmão. Verso 7. Portanto, não se admire da minha declaração de que você precisa nascer de novo. E tem muita gente como Nicodemo, como falei, não é verdade? Procurando esclarecimento, querendo entender. Aí pega e diz: tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus? Eu não vou falar mais, eu não vou cobrar mais. Gente, Jesus está voltando, e vocês sabem que se você partir sem Jesus, o negócio para você vai ficar estreito. Aí aquela pessoa que está lá do outro lado, tem a vida atribulada de tudo quanto é jeito, está ameaçado por tudo quanto é jeito, agiota, seja lá quem for, aí diz: eu quero aceitar a Jesus. E Jesus vai olhar para essa pessoa e diz: filho meu, muito antes de tu ter vindo ao ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha te escolhido. Você não está me aceitando. Eu vim ao teu encontro e eu te encontrei, e eu te recebo como filho. Aí o abençoado que está do outro lado, como eu estou aqui no púlpito, diz: irmãos, o que é que a gente diz para o amado que chegou agora? Aí todo mundo na sua voz: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos para a salinha de reunião, amado. Só que daqui para frente é o seguinte: é umas coisas aqui que o senhor tem que aprender. A doutrina da igreja é A, B, C, D, F, o alfabeto todo. Mas ainda falta mais. O senhor vai ter que se batizar nas águas, vai ter que fazer um monte de coisa aí para poder se tornar um dizimista fiel. Mas antes dessas coisas, a pessoa se torna logo dizimista, tirando do seu sustento para sustentar outros. E Deus, ele não aprova isso, amado. Isso a gente já falou com vocês, que não existe essa de você fazer obra para Deus através de ganho, sendo pesado aos amados irmãos. E muitos dizem, como já ouvi: como é que vai pagar o aluguel da igreja? Como é que vai pagar a água? Como é que vai pagar a energia? Como é que vai pagar o salário do pastor? Como é que vai como é que chama o presidente da igreja vai fazer as viagens missionárias se não tiver o dízimo? Ele vai trabalhar, tome vergonha na cara e procure trabalhar para não ser pesado aos amados irmãos. E Deus, amado, não mandou nenhum homem alugar ponto de seu ninguém para dizer: aqui é uma casa de Deus. Aqui é um local de adoração onde a gente adoramos a Deus. Mas para esse local permanecer aberto, você tem que tirar do seu dízimo, tem que ofertar para que a gente tenha as portas abertas. Senão nós vamos operar no vermelho, não é isso que a gente escuta direto? Amados, onde nós estamos aqui hoje? E não estou dizendo isso porque já passamos por isso. Mas o dia que um de vocês saírem aqui foi qualquer outro lugar e dizer assim: nós saímos de lá do ministério onde nós estávamos, Ministério Nova Sião, que pregou o Evangelho da Graça, porque lá eles não deixam a gente devolver o dízimo, mas nós viemos para cá. E lá eles não gostam de dinheiro, não gostam de dinheiro da gente, a gente, eu quero devolver meu dízimo, eu quero ficar em dívida com Deus, e eu posso ficar num lugar que eu vou ficar em dívida com Deus. Amados, nós não devemos nada para Deus, amados. Amém? Ele é tão misericordioso que ele tão ama a cada um dos seus filhos, que nos deu a vida. E vida essa, amado, é eterna. Que você não precisa fazer como Nicodemo: posso eu nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe? Quer é prova o homem voltar ao ventre da mãe dele? Não tem como, não é verdade? Vamos lá? Continuando aqui, Efésios, olha a diferença agora. Efésios. Eu faço a mesma coisa que você fez com o seu filho. Eu fiz o quê?
Quem encontrou, diga amém aí, livro de Efésios. Daquela com a sua irmã, com Priscila, ou com sua irmã, com a menina que você está dobrando. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Olha a diferença. Olha só. Nicodemo disse que tinha que nascer de novo, voltar ao ventre da mãe, não é verdade? Mas olha a diferença. Olha só que Paulo disse a esses abençoados aqui em Éfeso. Ele usou algo, e isso não é para todos, amados, é para poucos. Mas ele disse, olha só, e vocês, maridos, mostrem pela sua esposa o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela. Por que eu disse isso, amado? Porque hoje isso é para poucos. Existem pessoas que dizem, abre a boca e declara em alta voz, diz, eu amo a Deus, mas xinga o marido, muitas vezes bate, muitas vezes diz o que nem devia falar, mas diz, mas eu amo a Deus. E a resposta de Deus para essa pessoa é o quê? Mentiroso. Como que você diz que me ama e você não ama o seu próximo? Amado, amar o próximo, tem pessoas que pensam que é estar como nós estamos aqui hoje, reunidos. Não, amado. Ter amor ao próximo é você encontrar aquela pessoa e você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Ah, mas eu não suporto, eu odeio, eu não quero nem que fulano passe perto de mim. E você ama Deus. Ama a verdade? Amado, é por isso que eu digo a você, para a gente amar, primeiro nós temos que nos amar. E ninguém, nenhum ser humano nessa terra, se ele não se amar, ele não tiver amor próprio, ele não consegue amar outra pessoa. Todo mundo para ele vai ser insuportável, todo mundo para ele vai ser ruim. Não tem acordo com essa pessoa. Sabemos que há pessoas boas, há pessoas ruins, mas você não pode se deixar levar por isso. Jamais. Por quê? Porque você está fazendo as coisas do contrário do que é para ser. Amém? Mas Paulo disse essas coisas àqueles amados irmãos, por quê? Porque eles também não tinham conhecimento. E ele disse, olha, maridos, vocês não amam as suas esposas? Ah, pois então você tem que amar da mesma forma que Cristo amou vocês. Para que haja o mesmo respeito, para que haja o mesmo carinho, não é verdade? Mas se você não fizer isso, a garganta já está secando já. Se você não fizer isso, amado, então não tem como você amar a Deus. Não tem como você amar a igreja de Cristo. Porque se a igreja de Cristo são vidas, e quando nós estamos reunidos, nós somos o quê? A igreja gloriosa de Cristo, reunida em espírito e em verdade. 26. Para fazê-la santa, pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus. Olha só, mano, Paulo aqui falando de batismo novamente. E é aqui onde o ponto que eu quero chegar com vocês. Todos nós que fomos batizados, não foi nas águas. O velho homem que havia dentro de você, no dia que muitos que aqui estão participou do batismo de João, né? O velho homem naquele dia, amado, permaneceu dentro de você. Você tomou um banho, nada aconteceu. Por quê? Meu dedo nem quebra mais. Por que, amado? Não existia velho homem mais. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que no dia que Cristo foi crucificado, que tudo foi consumado, o velho homem também foi junto.
mas as pessoas não têm o conhecimento, as pessoas não lêem, não têm ali a curiosidade em aprender e fica nessa. Para mim ser nova criatura, para mim poder casar ou fazer a obra de Deus, eu tenho que aceitar a Jesus e me batizar nas águas. Se não for assim, não tem condições de eu fazer a obra de Deus. Primeiro que o pastor não deixa a gente fazer a obra se não casar. Eu já falei isso para vocês. Nunca é caso obrigado para fazer as coisas para Deus. Caso se realmente você tiver a certeza do que você está querendo. Para amanhã você não está lá no fórum procurando se divorciar, brigando de tudo quanto é jeito, tentando viver uma nova vida, acostumado a viver a vida a dois. Eu disse a vocês que eu, quando casei obrigado. Mas até hoje estou com minha mulher. Mas não era o casamento que eu queria, como ela queria que fosse. E vou advertir a vocês, eu vou casar de novo. Não valeu não, aquele casamento é de meu irmão. Sinto muito o excelentíssimo juiz que celebrou meu casamento. Eu vou dizer para o doutor Maurício, desculpe, mas casamento não valeu não. Mas vou renovar os votos, amém, amado? Estou brincando com vocês. E depois que o homem assina ali a sua certidão, não tem como você voltar atrás não, a não ser que você se divorcie, né? Mas daqui para frente vamos trabalhar para a gente renovar os votos, amém? Depois eu vou falar isso com vocês. Então, amados, as pessoas pensam que o batismo é isso, é se batizar nas águas. Não, amado. Ser batizado em Cristo Jesus no dia que ele foi crucificado. No dia que Jesus foi crucificado, você também foi junto. Por quê? Porque o velho homem agora não existe mais. Tudo se fez novo. Você agora é nova criatura. Já nasceu abençoado. Glória a Deus. Aquele batismo de João Batista era transitório, amado. Até que viesse o Cristo, né? O Messias. Glória a Deus. Então, amados irmãos, para a gente encerrar, já são 21 horas e 32 minutos. Eu não quero ser pesado aos amados irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5. Tinha mais coisa para a gente conversar, mas não é como a gente queremos, amém? 2 Coríntios, quem achou? Uma vez eu fui abrir a Bíblia em 2 Coríntios, eu estava lá em 2 Crônicas, achando que era 2, não parece, né? A gente olha lá em Crônicas e parece Coríntios. Eu falei, rapaz, que negócio. E você querendo ler, lendo, mas não está batendo com o que eu estou querendo aqui. Não é interessante? Mas isso é só uma falta de atenção, né? 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, nós vamos ler até o 17. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Vou usar as palavras de meu irmão Deraldo. O cristão tem que ler. Ou você lê, ou você não aprende. Amém, amados? Para que você compreenda a palavra de Deus, você tem que ler texto e contexto. Você não pode só pegar um texto isolado e jogar nos peitos dos amados irmãos e dizer, engula, é desse jeito e acabou-se. Não é assim. Amém? Vocês foram batizados em Cristo Jesus. Vamos lá? Mas, damos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, triunfou sobre nós, de modo que agora, onde quer que vamos, Ele nos utiliza para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Olha só,
para espalhar o Evangelho como um perfume suave. Mas hoje, esse Evangelho que muitos pregam aí, achando que está fazendo a vontade de Deus, cheira mal, não é verdade? Porque para eles só são considerados aqueles amados irmãos que possam contribuir. É a lei de quem dá mais. 15. Para com Deus há um cheiro refrescante e suave em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós. Um amor, um aroma, tanto para os salvos como para os não salvos, ao nosso redor. Olha só, eu acabei de falar com vocês no começo da reunião. Você está vendo como o amor de Cristo é? Ele diz que a palavra é o perfume de Deus. E esse perfume não serve só para o salvo. Esse perfume é para aquele não salvo. Uma pessoa não salva, amado, para eles aqui, no entendimento deles, era uma pessoa que não era cristão, que não tinha o Espírito de Deus. Essa era a pessoa não salva. Mas hoje não existe isso, amém, amado? Cristo, ele morreu por todos aqueles justos, todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, e nenhum deles foram desamparados ou deixaram de receber a salvação. Amém? Graças a Deus. Versículo 16. Para aqueles que não estão se salvando, parecemos ter um odor terrível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é competente para uma tarefa dessas? Olha só, você está vendo como é interessante você dar crédito à palavra de Deus, você dar crédito ao Evangelho da graça de Deus? Por quê? Imagine você estar numa situação dessa. Será que você pode realizar uma tarefa dessa? Em levar esse perfume suave às pessoas? Um aroma vivificante? É um trabalho muito duro, né? Difícil. Mas se chegou até você, não guarde só para você. Espalhe, como nós estamos fazendo aqui agora, espalhando esse perfume suave, sem ser pesado a ninguém. Por quê? Porque todos aqui já nasceram da água e do Espírito. Todos já nasceram abençoados com toda sorte de bênção. Não precisam passar por batismo nenhum. Por quê? Porque vocês já foram batizados em Cristo Jesus. Não é o que está escrito lá em Romanos 6,3? Romanos 6,3 diz o quê? Isso. Foram batizados na morte de Cristo. Vocês foram batizados na morte de Cristo. O velho homem que havia dentro de vocês deixou de existir naquele dia. Não foi no dia que você caiu ali no Chico Periquito, né? Ou lá na barragem, não, mano. Ou na piscina. Não foi nesse dia, não, amém? Esse dia foi simplesmente um banho normal, mas um banho diferente do que você toma em casa, que nem sabão você passou. Suou, ficou fedendo ali a morcego, e quando chegou em casa você foi tomar um banho direito. Não é verdade? Versículo 17. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como eles, marcantes e
há muito desses cuja o propósito em espelhar o Evangelho é conseguir com isso um bom meio de vida. Isso não dói, amado, no coração daqueles que estão do outro lado nos ouvindo e fazendo isso? Que usam, né? Paulo tem até outras palavras que ele diz que usam da piedade como fonte de lucro. E não é verdade isso, amado? Nunca deixaram, amado. Desde quando Jesus entrou naquele templo, chicoteando, expulsando os vendedores que ali tinha, né? Os cambistas, como tem muitas traduções que diz assim. Até hoje, aqueles que têm um espaço ali com a parede como casa de Deus, diz a mesma coisa que dizia aqueles homens. Esse homem está louco, ele está pensando que ele é quem? Para chegar aqui e expulsar a gente, o nosso ganha-pão. E vendendo o nome de Jesus. E fazem livro, e gravam um CD, e faz um monte de coisa com o nome de Jesus, sendo que Jesus não lucra nada. Por isso que eu digo a vocês, o Jesus da religião é um Jesus fraco, um Jesus pobre, um Jesus miserável que precisa de homens para se manter. Um Jesus que contudo cobra, solta a mão. Um Jesus que oprime, que obriga. Um Jesus que só existe na mente deles. Porque se eles verdadeiramente conhecessem o Cristo ressuscitado, eu duvidava se eles fariam isso com aqueles menos favorecidos, com aqueles que não têm conhecimento. Em vez de ser ensinados da maneira correta, são ensinados de maneiras erradas, práticas erradas. E mais fazem isso por quê? Porque o Deus dele é o vento. Pode arrancar. Como Paulo diz, muitos usam da piedade, dizem que são bonzinhos, mas o intuito deles é esse, é tirar um proveito. Amém? Glória a Deus. Então está aí o Evangelho da graça de Deus, o batismo e a nova e o novo nascimento. Só quer dizer nova, o novo nascimento. Vocês nasceram ou ainda vão nascer? Já nascemos, né, criatura? Já nascemos abençoados com todas as formas de Deus. Amém? Então, vamos louvar a Deus. Tem o tocador tá aí? Chama o tocador aí para ele tocar. Amém. Não tem baixista aqui, mas não. Tem aqui de tudo, cada coisa um pouquinho. Amém? Então vamos louvar a Deus com alegria, que é para Ele nos dar o seu infinita misericórdia. Louvado seja